A decisão do ministro Alexandre de Moraes de derrubar o sigilo das conversas que foram gravadas pelo ex-diretor-geral da ABIN, o Alexandre Ramagem. As gravações indicam que o ex-presidente Jair Bolsonaro atuou para proteger o filho Flávio Bolsonaro na investigação sobre as rachadinhas. E a gente agora vai ouvir um trecho em que o ex-presidente conversa com advogadas do senador sobre o ex-governador do Rio, Wilson Witzel. Vamos ouvir. Mesmo o Vitor não tinha esse problema, bem pequenininho problema, ele falou, resolve o caso Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Olha isso. Quem não sei para quem seria, o Vitor, né? Olha isso. Ele tem a polícia civil nas mãos. E ele sede de poder. Sede de poder. Então, você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? Bom, agora a gente vai ouvir um trecho em que Bolsonaro e as advogadas falam do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu vou rever isso assim que ele prestar as informações. Então a gente vai conseguir. O Marfan não é a favor disso, mas não é o chefe da instituição. E o Bussi faz o que quer. Vai acabar em dezembro. Mas eu quero que manda essa na Procuradoria? Na verdade é o Bussi. O que ele faz? Ele, quando ele deu a designação para a primeira instância, para dizer, não sou eu que estou perseguindo o Flávio, não. Sabe? Não sou eu, não é a primeira instância, mas não sou a designação. Mas ele por que essa maldade? O presidente, eu acho que, olha só, o Ministério Público ele é psicopata, mas ele se descontou. Eu fiquei sabendo que o Witzel ele já montou o ministério dele para 23. Já montou. Não tem idiota que acredita nisso. Ele acha. Impressionante. Agora a gente vai para mais um trecho. A gente não pode ter receio do que vai acontecer com a gente, das consequências. Não dá para ter covardia se você está atuando numa defesa, especialmente na defesa. Então, acredito até que se isso aqui vier à tona, a gente vai ser bastante atacada, mas, francamente, eu não tenho pouco tempo o que fazer. O que acontece? Eu juntei aqui, eu fiz um pedido, general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal. Bom, eu vou trazer para você agora as respostas que estão chegando aqui para a gente. O ex-governador Wilson Witzel divulgou uma nota em que diz que nunca manteve qualquer relação pessoal ou profissional com o juiz Flávio Itabaiana e que jamais ofereceu qualquer tipo de auxílio a qualquer pessoa durante o governo. Witzel disse que Jair Bolsonaro deve ter se confundido e que não foi a primeira vez que ele mencionou conversas que, segundo o ex-governador, nunca existiram, seja por confusão mental ou por acreditar que ele, Witzel, faria o que foi feito com a ABIN e a Polícia Federal. A nota conclui afirmando que, durante o governo de Witzel, as polícias sempre tiveram total independência. A defesa do general Augusto Heleno, então ministro do GSI, disse que não vai se manifestar a respeito do áudio. Ana Flor, achei que Witzel deu uma alfinetada grande no ex-presidente Bolsonaro. E tem num dado momento aqui, eu estou tentando buscar o trecho, em que a própria advogada fala que o caso é ruim. E aí, por isso, tem que se recorrer a um QI, que indica para ver se consegue resolver o problema dentro do próprio governo. Daqui a pouco eu acho o trecho e leio aqui para a gente. Tem muitas críticas ao juiz naquele momento, inclusive falando que já havia se levantado a suspeição dele, e está tudo nessa discussão sobre o caso no Rio de Janeiro. Se fala disso, do juiz, depois se fala também da própria operação que originou as investigações a respeito do Flávio e também, claro, aí Bolsonaro traz esse assunto do ex-governador, então governador Wilson Witzel. É claro que é muito comprometedor aparecer esse tema nessa conversa, porque
seria um ex-governador dizendo: resolva o seu caso na Justiça, no Ministério Público, nas investigações. Isso tudo é um parênteses que eu faço aqui, porque é como se poderia resolver isso, já era uma investigação em andamento, em troca de uma vaga no Supremo. Então, Bolsonaro revela algo que preocupa, porque a gente fica imaginando até que ponto essas negociações ocorrem em vários âmbitos de relações que deveriam ser institucionais ou de governo. O que fica muito claro aqui é que havia uma tentativa de Bolsonaro e do seu entorno mais próximo de a qualquer custo evitar que esse caso andasse, que Flávio Bolsonaro fosse alvo de mais investigações, que surgissem, inclusive em um dado momento, uma das advogadas fala que Flávio seria indiciado. Então, a reunião se dá como um pedido das advogadas de ajuda ao general do Gabinete de Segurança Institucional, para que a inteligência exercesse algum efeito nesses órgãos que produzem inteligência e que alimentavam investigações. Receita Federal, ou, por exemplo, também o COAF, porque a gente sabe que um relatório do COAF foi muito importante para trazer movimentações estranhas e que justamente caíram no radar e eram movimentações no gabinete Flávio Bolsonaro, que era Fabrício Queiroz. Então a gente vê como o governo federal, que controla alguns órgãos importantes para uma investigação lá no estado, o governo federal se movimentando. E isso é que é não só ilegal, mas isso é muito preocupante, porque há uma conversa do presidente, inclusive indicando, lá no SERPRO é fulano, no DataPrev, Beltrano, vocês podem procurar, esse é o 01, na Receita é tal pessoa. E vamos cuidar, que isso fica também muito claro, Bolsonaro dizendo, vamos cuidar para não estarmos sendo gravados. Então, é a indicação de que ele dava autorização para se utilizar órgãos do governo federal que estavam sob o guarda-chuva dele próprio para ajudar o seu filho, que era alvo de uma investigação no Rio de Janeiro. Vamos ver agora um trecho de um vídeo feito pelo Alexandre Ramagem, deputado federal, em que ele fala sobre essa gravação. Ele divulgou esse vídeo nas redes. Vamos ouvir. Vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um governador do Rio à época e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. As advogadas que vieram na reunião, vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal, no caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira. De toda a reunião, as advogadas devem ter falado 80% da reunião, contando os episódios. O presidente Bolsonaro pouco se manifestou. Quando o presidente se manifestou, sempre informou que não queria favorecimento, falou para as advogadas que as pessoas eram públicas, poderiam falar com elas, mas por meio delas. O presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho, muito menos tráfico de influência. O áudio não está exatamente assim como disse o Ramagem, porque no áudio em que Bolsonaro diz para tomar cuidado, é para tomar cuidado com um terceiro para que não se levante nenhuma suspeita. Mas já que o Ramagem Gabeira disse isso, eu acho que vale a pena pegar um trecho aqui em que a advogada Luciana Pires diz que o caminho tem que ser processual, ou seja, para conseguir salvar o cliente dela, tinha que ser processual, porque materialmente é muito ruim.
a história é ruim. Então ela basicamente está dizendo o seguinte: se for para defender no mérito, é bem complicado. A gente precisa encontrar um erro processual para tentar dar cabo desse caso. Aí olha só, o Alexandre Ramagem diz: é de chegar na rede correta, no